Ótimo, voltar. É um intervalinho bem curtinho para o almoço, para a gente seguir adiante aqui, mas já já vocês têm uma pausinha para o café, 15h40, conseguem se esticar mais um pouquinho, tá? Então, vou seguir com vocês a partir daqui. A gente veio até a parte do gráfico de composição do perfil geral, né? Vocês identificaram aqui como é que estava a composição do perfil geral de vocês. E agora a gente vai seguir para olhar um pouquinho para a linha de mudança ou de evolução comportamental. Então, vocês conseguem encontrar essa linha de mudança ou de evolução comportamental na página 8 do relatório e na página 57 da apostila, vocês encontram também a parte mais detalhada, a respeito da mudança da linha de evolução comportamental. Quando a gente fala de mudança e de linha de evolução, a gente precisa compreender que para entregar um melhor desempenho, né, a pessoa sempre busca fazer adaptação. E o perfil natural, ele representa o ponto de partida da nossa linha de mudança ou de evolução comportamental. Dentro do relatório DISC, vocês também verão essa linha de evolução, o perfil natural, vocês vão conseguir ver direitinho como é que isso funciona. Para entregar um melhor desempenho, para obter mais reconhecimento, todos nós, sem exceção, né, nós procuramos consciente e inconscientemente, muitas vezes, ajustar os nossos comportamentos às demandas do meio que nós estamos, da exigência do meio. Mas tem alguns pontos que a gente precisa observar. Por exemplo, quando nós estamos completamente à vontade ou expostos a uma situação assim de muita pressão, de muito conflito, nós temos a tendência a voltar ao nosso perfil natural. Né? A gente volta, tanto que se a gente vê uma pessoa sob pressão ou vê aquela pessoa ali numa situação de intensidade, que ela está muito à vontade, que ela está tranquila, você vai ver que a pessoa retorna para esse perfil natural que ela tem. O que que isso traz de informação relevante para a gente? Essa parte do relatório, ela mostra a nossa essência comportamental e a forma que a gente responde ou reage quando a gente não sente a necessidade de fazer qualquer adaptação ou quando a situação limita a nossa capacidade de se adaptar, tá? Então, quando a gente fala de perfil natural, do que nós estamos falando? Nós estamos falando da nossa linha de base, do nosso ponto de partida para a evolução. Todos nós fazemos adaptação consciente ou inconscientemente, e nós conseguimos muitas vezes manter essa adaptação dentro do ambiente. Só que em situações de alta pressão ou situações que você está muito à vontade, você volta para a tua essência, tá? Eu vou pedir para vocês identificarem no relatório de vocês esse gráfico aqui. Tá aproximadamente na página 8 ali do relatório, e vocês vão encontrar a linha de mudança ou evolução comportamental de vocês. Nayara, você quer fazer pergunta? Sim, é isso que eu ia falar sobre o perfil natural. Meu perfil natural, por exemplo, deu influente dominante, que eu acho que acredito que seja mais mesmo o que eu sou naturalmente. E eu queria perguntar exato, eu me adapto então ao meu ambiente hoje de trabalho para ser influente e estável, é isso? Isso, aquele relatório que nós vimos, aquela página 5, ele é o seu perfil adaptado, né? O perfil adaptado é a sua autoimagem, é como é que você se apresenta para o mundo. Então, a partir da Uhum. teoria diz, como é que a gente interpreta isso? Todos nós temos um perfil natural, que é a nossa essência comportamental, e a gente vai moldando esses comportamentos através dos feedbacks do ambiente. Então a gente percebe se o ambiente está reagindo bem, se o ambiente está acolhendo aquele comportamento, nós apresentamos mais dele, ou então nós vamos
neutralizando alguns comportamentos. O nosso comportamento adaptado é a leitura que a gente fez do que o meio busca de nós e é o quanto a gente conseguiu se adaptar até então, até aqui, Uhum. tá? Essa que é a interpretação. Tá. Deixa eu ver que tem um chatzinho aqui. Dário, vou precisar. Sim, Rejane, fica gravado e você pode assistir depois. Quando ela entrar, o pessoal do nosso time avisa você que ela vai estar na plataforma e você consegue assistir, tá bom? Então, olhando, fala, Carla. O perfil exigido, então, seria. Você pode explicar um pouquinho melhor sobre ele, para ficar Eu vou mais fácil? explicar ele inteiro, só tô falando da adaptação para vocês, mas Tá. encontrem na página 8 do relatório que eu vou explicar cada um dos pontos para vocês, tá bom, Carla? Então, olhem aqui para essa linha de mudança de evolução ou evolução comportamental que está na tela aqui. Esse mapeado ele tem um perfil natural dominante, tá? Que é essa primeira linha que vocês estão vendo aqui, essa primeira vertical. O que que isso quer dizer? Perfil natural dominante com 44,4% é a essência comportamental dele. A influência, ó, 22,13, a análise 21,65 e a estabilidade 11,83. É de onde essa pessoa que partiu para a evolução dela. É onde estávamos antes da adaptação. É a forma como a gente se apresentava antes da adaptação. E aí, quando nós temos situação de conflito, pressão ou de muita naturalidade, que a gente não precisa fazer adaptação, é para essa primeira vertical aqui que a gente volta, para o perfil natural. Até aqui tudo bem? Todo mundo acompanhou? Todo mundo encontrou? Tá? Então, Aline, eu estou explicando, aí você vai acompanhando, e se chegar lá no final, se ainda não te, no final da explicação, se ainda não tiver entendido, você me fala que eu explico novamente, tá bom? Muito bem. Então, quando nós olhamos aqui o intermediário, que é a segunda vertical, o que que a gente já vê? Algumas mudanças. O perfil passou de dominante para dominante influente. Então, o dominante ele já minimizou um pouco, ó, ele passou de 44,4 para 39,32. O influente já passou de 22,13 para 26,75. O analítico diminuiu de 21,65 para 19,48 e o estável aumentou de 11,83 para 14,45. Aqui, o perfil intermediário de todos nós é o meio do caminho, né? É a forma que a gente vai fazendo para se adaptar, é onde nós vamos mexendo para nos adaptarmos. Pode acontecer em situações que exigem pouca adaptação ou nos quais o conflito ou pressão não são tão intensos. Ou seja, eu posso manter um pouco mais da minha essência, fazer leves adaptações que vai atender o que o meio está pedindo ali. Então, ele é um meio do caminho entre o que o meio exige e o que eu sou naturalmente, que é esse perfil natural, a essência comportamental. Todos nós temos uma essência comportamental, que são as nossas linhas de base de apresentação comportamentais, onde está a nossa preferência, aquilo que a gente faz. Nós temos a flexibilidade comportamental, ou seja, nós podemos nos adaptar, mas temos uma essência. Já vou deixar você perguntar, tá, Dani? Só vou concluir o raciocínio e já abro para pergunta. Quando eu venho para a terceira vertical aqui, ó, que é o adaptado, o que que ele mostra? Como o meu perfil se adaptou e como está a minha autoimagem, como eu estou me mostrando, o situacional daquele momento. Essa terceira vertical é o que está lá na página 5 do relatório de vocês, tá? Então, aqui, o que que a gente já consegue ver? Vocês percebem que a dominância dessa pessoa foi mais equilibrada ainda? A pessoa veio de 44, passou para 39 e agora está em 34. A influência aumentou ainda mais, começou em 22, chegou em 26,75 e agora está em 31,37, ou seja, muito alta dominância e muito alta influência.
O estável aumentou ainda mais. Ele começou lá em 11,83, veio para 14,45 e agora ele está em 17,8. Ou seja, esta pessoa, na linha de desenvolvimento dela, vocês percebem que o que ela está desenvolvendo são as competências relacionais orientadas para pessoas. Onde está o gancho de desenvolvimento dela que ela está fazendo toda a linha de evolução comportamental são nos dois perfis orientados para pessoas e evolução relacional. E o analítico, essa pessoa diminuiu ainda mais, ó. De 19,48 veio para 17,31. A autoimagem é como nós nos vemos, é como nós estamos atualmente. E aqui a gente apresenta em situações em que o meio exige mais adaptação. Então, todo mundo que convive socialmente precisa se adaptar. Imagine se nós falássemos tudo que nós pensamos e nos comportássemos só da forma que fosse mais confortável para nós. Sem adaptações, o meio social ia ficar caótico. Então, todos nós fazemos adaptações e essa autoimagem é o que a gente entende que o meio aceita melhor em relação ao nosso comportamento do que a gente pode oferecer. É como a gente está naquele momento. E aí nós temos aqui uma quarta vertical, que é o perfil exigido. O que é o perfil exigido? Aqui é a avaliação que nós fazemos do que o meio pede para nós, tá? É a imagem que mais atenderia à exigência das pessoas que a gente convive, do nosso ambiente de trabalho, das pessoas que a gente se relaciona. Quando a gente olha essa vertical que aparece no nosso relatório aqui, o perfil exigido pelo meio, é o que nós achamos, nós acreditamos que o meio pede de nós. Até essa parte do relatório não tem nenhuma participação externa de apontamentos de outras pessoas, tá, gente? Tudo isso aqui é baseado na autopercepção e na avaliação de vocês. Então, este respondente entende que a imagem que mais atenderia à exigência do meio, sendo a percepção dele correta, né? Se partirmos da premissa que a percepção dele está correta, é que ele fosse um perfil estável. Então, o estável era o menorzinho lá no início, com 11,83. Vocês viram que foi sendo feita a movimentação aumentando a estabilidade e a influência. Essa pessoa entende que o meio busca dela é a estabilidade, é como ela acredita que ela deveria estar. Aqui ela acredita que a dominância dela deveria ser menor ainda, 20,35. O analítico até poderia se sobressair um pouquinho mais, com 23,16 e um influente com 24,29. Mas, de forma geral, o que a gente consegue perceber aqui? Que o perfil natural, a essência natural dessa pessoa, a essência comportamental desse mapeado era dominante. E o perfil exigido, ou seja, como ele acredita que ele deveria estar para atender às exigências do meio, seria o perfil estável. Isso tudo é autopercepção. O que é importante a gente ter em mente, pessoal? Às vezes a nossa autopercepção ela não está congruente. Muitas vezes a gente pega isso aqui e quando a gente vai cruzar lá com o feedback, que é o que o meio efetivamente esperava, ouvia em relação ao comportamento, que aquele comportamento poderia ser desenvolvido, não está tão extrapolado como está aqui, de um perfil dominante para um perfil estável, que a percepção da pessoa está uma percepção de maior intensidade. De onde a gente tira, né, a prova de se isso está alinhado ou não com a realidade, com os feedbacks recebidos. Quando a gente recebe os feedbacks, a gente cruza
essa autoavaliação que é o perfil exigido a partir da visão da pessoa com que o meio realmente está pedindo, que é a resposta dos feedbacks. Então, essa linha de mudança ou de evolução comportamental, ela vai mostrando para gente por onde nós buscamos as adaptações, por onde nós trabalhamos as nossas possibilidades e buscamos as adaptações, como é que a gente tem o hábito de trabalhar em relação a isso, onde nós temos mais facilidade, onde para nós são áreas de maior risco. Entendido? Diga, Dani. Oiê, tô com a dúvida aqui na análise. Quando eu fiz a primeira vez o DISC, deu o estável analítico como os principais. Eu não lembro agora o percentual, não sei onde está o relatório agora. E que eu estava no adaptado desenvolvendo o influente. Neste, o natural já deu estável influente. Em todos que eu já fiz, depois eu fiz o profile duas vezes, eles mudam um pouco o nome, né? O dominante é executor e tal, e o influente é comunicador. Também deu o dominante baixo. É normal esse natural dar diferente por causa do desenvolvimento, ou é só o adaptado que dá diferente? Depende, porque eu não sei qual a ferramenta que você usou, a confiabilidade do mapeamento da ferramenta, né? Quais são os questionários que eles aplicam para fazer esse mapeamento da essência comportamental. Nesta ferramenta aqui, quando a gente responde, o perfil natural ele se mantém muito próximo, tá? Do que a gente trabalha ao longo desse período. Cada tecnologia interpreta a metodologia de uma forma e os níveis de confiabilidade, de garantia, de precisão da informação variam de ferramenta para ferramenta. Esta que a gente usa tem 98% de fidedignidade dos dados comprovados em laboratório, na validação da ferramenta. As demais eu não sei afirmar para você, Dani, porque eu nunca estudei profundamente, por exemplo, o Profiler, que é da Solids, como é que eles trabalham em relação a isso, essas outras ferramentas eu não sei dizer para você o nível de fidedignidade do relatório, tá? Para fazer isso aqui. O perfil natural, o que que ele vai representar para você? De onde você partiu. Você está falando que na sua linha de evolução ela estava aí como influente estável, certo? Aqui está estável e influente, mas o primeiro Estável e de influente. disque que eu fiz, eu não lembro a ordem, deu conforme e estável. Mas Conforme. era esse primeiro disque que você fez na sua vida, ele é um disque que ele era situacional ou ele era natural? Você tem que olhar a abordagem da ferramenta para você saber. O e-Talent, ele fez o cruzamento do cargo. Se eu estava no cargo adequado ou não, então fez o natural e adaptado. E o adaptado estava desenvolvendo o influente. Então, o estável analítico eram os mais fortes, mas Entendi. estava desenvolvendo o influente. Como é que deu o influente? No lugar do que seria o analítico, eu falei, será que eu alcancei o que eu estava planejando? Por isso que eu fiquei com dúvida se o natural já é do ponto de partida que eu estou agora, e o adaptado seria. O natural é a sua essência, é onde você estava antes da adaptação. Tem que ver quando são as linhas de corte, datas de linha de corte do que vai aparecendo para você, né? Porque se você acompanhar durante 10 anos, vão ter muitas mudanças, inclusive se você mudar a sua preferência de essência comportamental. O que que é essência comportamental? Para onde você volta, se você tiver à vontade ou se você tiver sob pressão. Essência comportamental são aqueles comportamentos que nós apresentamos quando nós estamos muito pressionados, né? Vocês já ouviram aquela frase, fala assim, mexe com fulano que você vai ver quem ele é de verdade? A pessoa tá falando o quê? Da essência comportamental, que a pessoa vai mostrar aquilo ali se ela estiver sob pressão.
Então tem que ver de onde você está usando essas linhas de corte, Dani. Eu, sem ter acesso ao relatório, sem saber a ferramenta e o nível de confiabilidade de quando as linhas foram traçadas, eu não sei responder o seu caso em específico, minha linda. Tá bom? Então, Aí a quando gente é parte um caso daqui. assim, num atendimento, por exemplo, eu sou a pessoa que estou dando a devolutiva, é melhor comparar a ferramenta, somente a ferramenta que você está trabalhando. Se a pessoa vier com outros laudos, Não, jamais, em hipótese alguma. Eu tô até conversando de outras ferramentas aqui, porque eu tô já encarando vocês com outros especialistas, meus colegas discutindo aqui. Se eu venho para você com uma devolutiva, né, e você vai fazer uma devolutiva, a gente está usando essa tecnologia, que é a Result System, e a pessoa quer pegar um relatório, sei lá, que ela fez há 10 anos atrás. Vou dar um exemplo da eTalent. Não dá para cruzar, são tecnologias diferentes. E uma coisa muito importante técnica, vocês saberem também, é assim, ó. Por exemplo, essa tecnologia que a gente usa aqui, ela utiliza efetivamente a metodologia DISC, DISC por trás da ferramenta. Tem um questionário com mais de 480 adjetivos positivos e negativos com pesos diferentes. Quando a pessoa vai selecionando se ela deveria estar mais, se ela deveria estar menos, para traçar toda essa linha. Não dá para você comparar esta ferramenta que trabalha com mapeamento com mais de 480 adjetivos com pesos diferentes, com uma ferramenta que de repente utiliza 200 adjetivos, outra que possa utilizar, porventura, eu estou inventando aqui 800 adjetivos, que eu não sei qual que é a linha de base. Porque o mapa, o questionário para comparação tem que ser o mesmo. Não dá para você comparar duas trajetórias com mapas diferentes. Você tem que usar o mesmo mapa para você conseguir fazer a calibragem. Então, à medida, tem pessoas que eu acompanho já há mais de 6 anos utilizando essa tecnologia aqui. Então, eu consigo ver claramente a diferença no relatório da pessoa. Você vai olhando e você vai vendo as mudanças no relatório da pessoa, porque você está utilizando o mesmo mapa que você estava fazendo ali. Aí você comparar, é um risco para você, como analista comportamental, querer pegar um relatório, por exemplo, como esse, e cruzar com um relatório. Muitas vezes as pessoas falam: Ah, eu tenho um relatório aqui da área do CIS. Teve já pessoas que me trouxeram, já aconteceu isso que você está relatando comigo. Aí esse relatório, ele tinha 70 páginas. Esse relatório que a pessoa me trouxe, eu acho que foi alguma iniciativa gratuita que ela fez, tinham 4 páginas. Eu não consigo comparar, entendeu? Não tem a mesma base de dados para eu olhar e a aplicação é diferente. Então, a comparação de dados tem que ser de dados equivalentes, tá bom? está num cliente, o cliente fala assim, minha equipe toda já fez DISC, você pode falar, não, tenta vender, né, para ter um trabalho mais coerente da análise, ou usa que eles já têm para Ou entender usa que ele já tem e você vai fazer a devolutiva em cima do que ele já tem, não também, mistura. Por tá? exemplo, pega três desse, dois de outro, cinco de outro e vai fazer uma devolutiva. Isso não funciona bem, porque são Aparece muito questionários caso. diferentes. Aparece. Caso, não só DISC. Tô falando, por exemplo, eu trabalho com uma outra ferramenta, aí veio a pessoa que fez um curso da Gallup, ela aparece lá na devolutiva dessa outra ferramenta e quer falar, e na Gallup deu isso. Eu falo, gente, a gente Ai, tem que meu ter Deus muito do céu, jogo os de, pontos fortes. a gente tem que ter muito jogo de cintura para às vezes não conflitar também a cabeça da pessoa. Mas você tem que pontuar para ela que são questionários com metodologias diferentes. Imagina se você está fazendo uma pesquisa. Você tem a mesma hipótese e vai utilizar dezenas de questionários diferentes. Você não vai ter fidedignidade do que você está fazendo, né? Você não vai ter um resultado final confiável. O resultado final é confiável quando você tem uma linha de comparação utilizando o mesmo mapa e você consegue fazer isso. Ah, atendo uma empresa e ela não usa essa ferramenta. Eu posso fazer a devolutiva comportamental? Pode, se você dominar a metodologia diz que olhar o relatório, entender o que está ali de verdade, né? Porque eu já vi várias pessoas fazendo devolutivas comportamentais diz que sem nunca ter feito uma formação de analista comportamental. Isso me assusta um pouco.
Porque eu falo, meu Deus do céu, como é que essa pessoa vai fazer essa devolutiva? Mas as pessoas se arriscam e fazem, né, do jeitinho delas, dão os seus jeitos ali, vem alguns vídeos em YouTube, essas coisas e faz. Mas a gente tem que ter essa clareza que a hora que você vai se aprofundar, independente se é essa ferramenta ou qualquer outra, para a base de comparação, você usa o mesmo questionário, entendeu? Senão você vai comparar coisas diferentes. Você vai comparar amostragens diferentes, com adjetivos diferentes, com pesos diferentes, e aí não fica fidedigno, tá? Tá bom, Muito Dai. bem. Bom, porque a gente tem que se posicionar nessas consultorias e sai de tudo, viu? De tudo. E tem muita Hum. gente vendendo coisas que não são legais, né? E aí a Tem. gente tem que explicar no cliente o que está acontecendo, sem falar que não são legais, né? Mantendo uma certa ética ali para não prejudicar outra pessoa, mas mostrando que está errado, né? Que não funciona dessa forma, com muito jeitinho, com muito respeito, falar, colega, não funciona, né? Dessa forma, a gente vai ter que fazer de um outro jeito. Você com seu jeitinho influente, estável, é influente estável que tá agora, Dani? Agora tá mais influente do que estável. Eu achei demais isso. Tá bastante influente, com o seu jeitinho influente vai trazer isso de uma maneira positiva. Eu com o meu jeitinho dominante vou falar, meu Deus do céu, o que que foi que fizeram aqui? Alguém me dá uma explicação, deixa eu só ver o que que vocês estão comparando com o quê? Só para eu entender. Cada um vai dar seu jeitinho de entender o que aconteceu ali pro meio do negócio. Obrigada, Dari. Dúvidas, imagina, dúvidas, perguntas sobre linha de mudança ou evolução, pessoal, até aqui, nesse gráfico, esclareceu? Amanda, o perfil Esclareceu. exigido. Obrigada, viu? Imagina, Carlinha. O perfil exigido sempre vai ser um gráfico mais equilibrado, ou tem casos que o perfil exigido tem algum com uma porcentagem muito maior que os outros. Amanda, o perfil exigido, ele tende ao equilíbrio na maior parte das vezes. É muito difícil ter um pedido de perfil exigido assim com um perfil muito intenso em um ponto só, tá? É mais difícil isso. Normalmente tem um que se destaca, mas sempre um pouco distribuído de uma maneira mais homogênea, tá bom? Diga, Roberta. O meu natural, ele deu três, 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 Um comportamento, um perfil triplo. isso, ele deu triplo e de fato faz de quando a Quando você tá à minha vontade. paz, tô 100% analítica. É normal dar três mesmo? É isso mesmo? Tá tudo bem? Você pode ter um perfil natural, uma essência comportamental tripla, né? Que são. Qual que é essa essência comportamental? Você quer Não dá compartilhar? risada, tá? Porque não tem nada de Nunca. dominante. Analítico, estável e influente. Analítico, estável e influente. E qual que é o adaptado? O adaptado é dominante e influente. Entendi. E você falou que tem tudo a ver, que você percebe o analítico, estável, influente quando você está à vontade, quando você está tranquila, quando você está num ambiente que não está sob pressão, que você não precisa, muito provavelmente, performar em alguma coisa, você vai para esse lugar. É isso que você tem que checar, Roberta, se isso faz sentido para você quando você está ali na essência, no natural. E ter um perfil triplo comportamental é completamente natural, ele é mais incomum, porque a gente não vê com tanta frequência, mas tem pessoas com um perfil triplo. Pelo que se destacaria, né, o seu perfil se você tivesse lá no seu natural, pela ausência de dominância, pela uma dominância mais baixa? Muito provavelmente, dentro do seu universo profissional, do seu universo de desenvolvimento, você foi identificando que a dominância era uma esfera comportamental importante para você obter algo que você foi identificando. E aí você vai fazendo as adaptações e vai elevando ela
para essa autoimagem para você conseguir fazer um uso e se manter ou conseguir performar dentro daquilo que você acredita que é a melhor alternativa. Mas quando você sai dessa posição e vai para o descanso, você volta para de fato onde você opera numa zona de conforto, numa zona de naturalidade, tá? Tá, faz total sentido. Total sentido. Obrigada. E eu imagino que não deva ser fácil para você sustentar um dominante influente diariamente para fazer isso. É um exercício, né? Você fica treinada, mas é um exercício de sair muito daquilo que é a sua essência comportamental para você manter um ritmo, um comportamento ali que você entende que é expressivo para o que você faz. Onde eu acho que faz mais sentido e combino tudo isso é a essência onde eu estou buscando mesmo. É a questão de gestão ágil mesmo. Dentro dela eu consigo casar tudo isso, com a certificação Scrum e tudo mais, e eu consigo trazer o meu natural junto com o meu natural com o meu adaptável e encontrar o equilíbrio que me faz bem. Eu acho que é Ó, muito isso. é importante encontrar caminhos, né? Porque muito tempo numa zona de esforço muito grande, se é uma zona de esforço, porque a gente nunca conversou assim particularmente para investigar, se é uma zona de esforço, causa desgaste, né? A pessoa vai ficando desgastada, a pessoa faz, a gente tem a flexibilidade comportamental, a pessoa se mantém naquele comportamento, se mantém. Mas quando ela sente que ela está muito distante da essência comportamental dela, às vezes aquilo é muito desgastante para ela, a pessoa se sente desgastada. Eu não sei se é o seu caso ou não, mas isso pode acontecer, entendeu, Rô? Não tenho problema com a dominância, não. Só que o analítico é muito mais sensacional. Ele tem comportamentos muito bacanas, maravilhoso. Vamos lá. Legalzinho. Tem duas pessoinhas com a mãozinha erguida aqui. Fala a Aline e depois a Carla. Oi, Dari, sabe que eu tenho dificuldade em compreender quando a pessoa tem mais de dois perfis, assim, eu tenho dificuldade em dar devolutiva, sabe? Porque geralmente a pessoa, ela vai ter dois perfis que são os primos, digamos assim, e um antagônico, né? E aí, encaixar esse perfil antagônico dentro de uma devolutiva, eu tenho dificuldade. Então, se você puder, de repente, dar um exemplo de um gráfico triplo, só para a gente conseguir visualizar como que esses perfis se comportam, eu acho que seria interessante. Quiser abrir o Aline, eu não meu, tenho um gráfico aqui triplo na formação aqui, porque a gente não separa um exemplo específico como esse para trazer, mas o que que você precisa ter em mente? Isso eu sempre explico em todas as formações. Toda vez que vocês forem conduzir uma devolutiva comportamental de um perfil triplo, a abordagem que vocês vão utilizar, e vocês, como analistas comportamentais, precisam se preparar para isso antes, tá? Quanto mais raro é o perfil, mais exige de você como analista comportamental. Então, vamos supor que seja um caso como o da Roberta. Analítico, estável e influente, mesmo que não seja essa ordem, só para você entender. Pelo que se destaca o perfil dela? Pela ausência de dominância. Então, o caminho de construção da devolutiva vai ser você costurar os comportamentos que ela apresenta. Ela não está assim hoje. Hoje ela está no perfil adaptado, duplo, que é o dominante e influente lá na autoimagem. Ela acabou de ver isso lá no natural dela. Mas quando você pega um relatório com um perfil triplo, o que que vai ter no mapa de alto desempenho? Três áreas mais preenchidas e uma área mais vazia. Se você quer fazer uma abordagem da devolutiva utilizando pontos fortes, você vai ter muito mais elementos de pontos fortes para você explorar e conectar com os objetivos da pessoa dentro da devolutiva. Se você quer trabalhar pontos limitantes para desenvolvimento, você vai focar
aquele perfil que ela não tem para trazer a visibilidade para ela de quais são as oportunidades de melhoria, quais são os gaps, quais são os pontos que ela efetivamente pode desenvolver. Você está com dificuldade na narrativa que você vai costurar as informações para apresentar para a pessoa. Inclusive, você pode ter perfis duplos que são antagônicos. Você pode pegar uma pessoa que é influente analítica ou analítica influente. Isso não vai alterar a forma como você faz a devolutiva, altera a forma como você constrói a narrativa e você explora o resultado com ela para ela se ver. Qual é o seu papel? Não é fazer afirmações. Nenhum analista comportamental faz afirmações na devolutiva. Você tem que construir perguntas para explorar com ela, dentro desse perfil, o que ela consegue utilizar de pontos fortes, o que ela quer desenvolver, como isso se adequa à função que ela ocupa, se for uma devolutiva corporativa. Se você for para análise comportamental, você querendo explicar como a pessoa é, você vai se enrolar. Porque eu não sei como a pessoa é, você não sabe como a pessoa é, nenhum de nós aqui sabemos como a pessoa é. A única pessoa que sabe como é realmente é a própria pessoa. O analista comportamental, ele é um condutor fazendo perguntas estratégicas poderosas para que a pessoa se veja dentro daquele resultado e ela que se conhece intimamente conecte os pontos. Você pode explorar o relatório todo. Ter três perfis não vai empobrecer ou vai dificultar. Você só vai precisar usar a abordagem de olhar que é um perfil mais completo com uma parte que é menor. E essa parte vai se destacar. Por exemplo, se eu fosse fazer uma devolutiva comportamental da Roberta e no perfil dela tivesse o triplo, não no natural, porque no natural você não vai abordar isso na devolutiva, isso é um elemento para você trabalhar. Eu ia começar com uma pergunta para ela. Eu ia falar: olha, eu vejo aqui, Roberta, que o seu perfil analítico, estável, influente, a dominância é a esfera abaixo. O que que você faz? E a Roberta ia me contar um pouquinho do que ela faz. Dentro do que ela faz, eu ia fazer uma pergunta de contexto. E você sente falta dessa esfera da dominância? Como é que você faz a substituição desses comportamentos? E aí ela me traz os elementos. Eu não vou falar para ela, entendeu? Falar assim: Roberta, eu acho que você não tem orientação para isso, não tem orientação para aquilo, que esse comportamento fica faltando para você. Nenhum de nós devemos fazer isso com as pessoas, porque a gente não sabe. Então a gente pergunta. Aí eu ia conduzir, ia falar: Roberta, dentro do que você está fazendo hoje, como é que você explora esse perfil triplo, né? Que tem essas habilidades, esses comportamentos, essas qualidades. Como é que você consegue utilizar isso aqui hoje? Me traz alguns exemplos para a gente discutir. Ela ia me trazer os exemplos e eu ia discutindo, ia conduzindo isso com ela nas perguntas. Então, a gente não pode reduzir a devolutiva, e isso é para todos nós que estamos aqui, ao perfil comportamental. A devolutiva comportamental, ela é um exercício de autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele é proporcionado, ele é ampliado pelas boas perguntas que são feitas, sempre pelas boas perguntas. Quem torna-se assim excelentes analistas comportamentais para aplicar devolutivas, pessoal? Quem maneja muito bem a arte de perguntar. Quem tem assim um estoque muito bem desenvolvido de perguntas para fazer e consegue fazer isso de forma natural. Certo? Entendido, Aline? Como é que resolve? Então, perfeito, entendido. Porque se você se colocar na posição de que você tem que dar uma resposta para a pessoa com um perfil triplo, você nunca viu a pessoa, a primeira vez que ela está sentada na sua frente, você vai ficar muito, muito comprometida nessa situação, porque você realmente não tem os elementos, entendeu? Você não tem. Você tem um relatório. Lembra que eu falei que o Esse é DISC o é ponto. uma. É Você aí se que. coloca no lugar Sim. da pessoa que vai Aham. saber aquilo ali. Esse é o ponto. Eu sugiro você sair desse lugar, que esse lugar é desconfortável para chuchu, né? E aí, às vezes,
a resposta está com o mapeado, não está com a gente, está com o mapeado, tá? Muito bem, vamos seguir aqui adiante. Então, olhamos essa linha de mudança de evolução comportamental, nós temos alguns gráficos que mostram para gente essa linha de mudança de evolução comportamental. Então, o que que a gente vê aqui nesse gráfico? Página 60 da apostila, vocês conseguem encontrar aí, deixa eu ver se tem aqui na capinha. Página 8 do relatório, página 60 da apostila. O que que vocês vão observar aqui nesse gráfico, gente? O gráfico geral de mudança ou evolução comportamental, ele apresenta esse formato de torres, de torres em comparativo entre as três categorias de perfil. Ele é o perfil natural, tem um Nzinho embaixo da torre aqui, ó, perfil natural. A é o perfil adaptado. E é o perfil exigido. Nas quatro dimensões, a gente consegue ver como que está o natural, o adaptado e o exigido nas quatro dimensões. E isso permite que a gente faça uma análise geral complementar à linha de mudança ou evolução comportamental. Nós vimos ali no gráfico de pizza, agora a gente está vendo no gráfico de torres. Então, quando a gente olha, por exemplo, aqui o perfil natural, olha aqui como é que estavam as pontuações dos perfis dessa pessoa. 44% na dominância, 22% na influência, 11% na estabilidade e 21,65% na conformidade. Aqui conta a história para gente no gráfico em torres, o que a gente viu no gráfico em pizza. Quando eu vejo o perfil adaptado, aqui olha como a dominância já desceu, a influência ficou bem mais ressaltada, a estabilidade ela já aumentou um pouquinho mais e o analítico ele ficou um pouquinho mais comedido, com 17,31. Claramente, quando a gente olha esse perfil, a gente vê que essa pessoa está buscando o desenvolvimento da estabilidade. Vocês conseguem ver? O que que o meio está exigindo da pessoa? Estabilidade. Então, em tudo que a gente vê, qual que está em crescente aqui? A estabilidade. É onde a pessoa está tentando fazer a movimentação dela. E aí ela vai alterando os demais comportamentos para ela conseguir testar em que momento que ela apresenta o perfil mais próximo dessa realidade. Então, quando eu olho o perfil exigido aqui, ó, que é esse perfil estável que a gente viu, olha a composição. Essa pessoa teria que sair de 44 de dominância para 20. Então, a pessoa teria que praticamente virar uma chavinha comportamental aqui de se tornar dominante para estável. É uma mudança muito significativa, gente. Muito significativa. Quem trabalha com perfil comportamental sabe que esse aqui é um pedido altamente exigente, né? A pessoa ir lá para um outro polo dentro do perfil comportamental. É possível? É. É saudável? Nem sempre. Depende de como a pessoa vai reagir em relação a isso, de como vai fazer a sustentação da mudança, como é que isso vai ser encarado dentro do universo daquela pessoa. Por quê? Tem um conceito, quem conhece um pouco de psicologia positiva aqui, né? A Dani, eu sei que conhece, eu não sei se tem mais profissionais que trabalham aqui com psicologia positiva. A teoria do Mihaly, né, do Flow, é que quanto mais próximos nós estamos dos nossos pontos fortes, daquilo que é a nossa essência comportamental, maior a nossa zona de poder, porque a gente sai da zona de esforço. Quando eu pego um perfil dominante, peço para ele que ele se torne um estável, eu estou tirando ele da zona de poder, que é daqueles pontos fortes, da essência comportamental dele, e estou levando ele para uma zona de esforço alta. Ele pode fazer esse esforço e se adaptar? Pode. Pode fazer esse esforço e se adaptar, mas vai ser o melhor dele? Ele vai entregar o melhor das competências do que ele tem para fazer? Eu costumo brincar com os meus clientes e com os meus alunos que é a mesma coisa que você quiser de querer fazer um peixe voar. Falar, eu tenho um peixe, o peixe é lindo, o peixe é maravilhoso, só que eu queria que ele fosse uma águia. Ele não é.
Ele não é um pássaro, ele é um peixe. Então, você reconhecer pelos comportamentos positivos dentro da esfera comportamental daquela pessoa ajuda você a ter uma assertividade maior no desenvolvimento e não colocar a pessoa numa zona de desgaste tão grande que ela consegue usar aquilo que ela é muito boa, que ela tem de essência comportamental, tá bom? Flávia e Carla. Dari, na verdade, umas duas perguntas aqui, tá? Primeira, eu vejo o seguinte: quando você está bem balanceado entre o natural, o adaptado, o exigido, eu acho que algumas ações são mais simples de fazer. Na sua opinião, o que que é mais difícil? É você diminuir alguma coisa que está alta e você tem que reduzir bastante? Ou alguma coisa que está baixa e você precisa aumentar? Então, acho que essa é uma pergunta, e eu acredito que existem desenvolvimentos específicos para cada perfil desse. E o outro é o seguinte: quando você realmente partir para essa questão do vou trabalhar né, o desenvolvimento para isso, eu preciso ter os dois relatórios, o cruzado, né? Porque assim, o feedback de todo o grupo, junto com esse, ou a gente só faz em cima desse aqui, que é a autoanálise? Não sei se capturou bem Tá, essa segunda tá. pergunta aqui, Sim. tá O bom? ideal é o Era isso. Obrigada. seguinte. De nada. Quando eu vou partir para o autodesenvolvimento, é muito importante ter o feedback. Por quê, Flávia? Porque eu posso ter uma visão incongruente em relação ao meu próprio comportamento. Eu vou dar um exemplo pessoal para você, meu próprio exemplo. Eu sou uma pessoa muito autoexigente com o meu desempenho. Então, a minha régua, ela bate lá no topo da sala onde eu estou sentada. A régua das pessoas, elas ajudam a calibrar a minha. Quando eu peço feedback e vem o feedback das pessoas, eu consigo ter uma visão mais equilibrada em relação às minhas próprias habilidades. E o feedback pode me trazer pontos cegos, coisas que eu não observo em mim e que eu não observo que eu apresento. Em uma das minhas últimas avaliações DISC, que eu acho que eu fiz no ano, eu faço uma vez por ano para eu ir acompanhando esse desenvolvimento. Então, na última vez que eu fiz, eu me vi como, eu me vejo, né, desde muito tempo, como um perfil influente dominante ou dominante influente. Eu tô sempre nessa posição, alternando às vezes quem vem em primeiro e quem vem em segundo. No feedback que eu recebi, o meu perfil estava como dominante analítico. E tinha influência alta significativa também, mas o analítico cresceu muito. E o analítico é um ponto que eu estou trabalhando no desenvolvimento dele, tem mais de 20 anos que eu trabalho no desenvolvimento disso, porque ele é extremamente importante para o que eu escolhi fazer na minha vida. Então, quando eu recebi esse feedback, ele é um feedback do desenvolvimento. Eu não via um analítico que ele já estava tão forte, tão intenso daquele jeito, porque eu ainda tenho aquela autoimagem minha que eu construí lá atrás, à medida que eu vim desenvolvendo, que o meu analítico não era um ponto forte meu, era uma coisa que eu tinha de dificuldade para fazer. Então, os anos foram se passando e à medida que eu fui me desenvolvendo, eu mantive aquela mesma visão. Mas hoje, quando eu recebo feedback, eu vejo que assim, ó, está aqui tá a linha de corte, aqui é o limite, tem que parar, entendeu? Aqui é até onde dá para chegar, já tá o suficiente, depois disso vai ter que calibrar. Por que que é importante, se você quer se desenvolver, pedir esse feedback? Porque as pessoas podem revelar coisas que você não está percebendo sobre você mesma, sobre os seus comportamentos. As pessoas podem mostrar a você coisas que você é muito boa e que você não vê, que é um ponto cego. Pode mostrar para você coisas que você acha que você está indo muito bem e que você não está. E aí você tem a oportunidade de partir para um plano de desenvolvimento individual
muito mais coeso e congruente. Imagina assim que se fosse uma avaliação de desempenho, você teria passado por um comitê de calibragem. Estaria mais calibrado para você partir, tá? Então essa é uma das respostas. A sua primeira pergunta. O que é mais fácil, aumentar ou diminuir? Depende. Se a gente está falando, por exemplo, de um perfil dominante, é mais difícil diminuir. Se a gente está falando de um perfil estável, é mais difícil aumentar. Isto é singular, olhando para as esferas comportamentais. Por quê? Algumas características que a gente tem que são muito elas se sobressaem muito. Vamos dar um exemplo para você, para ficar mais claro. Vamos pegar um perfil estável que precisa apresentar mais senso de urgência. Quando eu preciso desenvolver nesse perfil estável senso de urgência, eu tenho que aumentar alguns comportamentos e percepções nele para que ele consiga se desenvolver. Para ele aumentar o senso de urgência, eu vou mexer em um dos motivadores centrais dele, que é o ritmo moderado. Eu desequilibro um pouco o perfil. Então, quando eu vou aumentar ritmo, e eu estou falando de um perfil estável, posso fazer? Posso. Mas eu vou mexer no motivador central daquele perfil, que é o ritmo moderado, tá? Aí eu vou dar um exemplo de diminuir. Vamos pegar o perfil dominante, que é esse de exemplo. E a gente vai pedir para ele ser um perfil para diminuir um pouco o dinamismo e aumentar o planejamento, aumentar a capacidade de reflexão, diminuir a impulsividade dele. Eu vou mexer no motivador central dele a hora que eu fizer isso, que é a auto-orientação para ação. Se é um perfil altamente orientado para ação e eu peço para que ele se torne mais reflexivo, eu estou mexendo no motivador. Então eu tenho que entender esses mecanismos, como eles estão conectados, porque senão eu bato o olho e eu falo assim, é fácil falar de fora, né? Você olha a pessoa ali que é uma pessoa mais dominante, fala para ela, "Não, por que que você não é mais reflexiva? Por que você não pensa mais antes de falar?" Porque a gente não entende o motivador que está por trás. E esse motivador é o que mobiliza aquele comportamento. Então, tem perfis que são mais fáceis você modular para mais e outros para menos. Mas a gente tem que olhar bastante a identidade comportamental da pessoa para a gente não fazer um feedback equivocado e a gente não mexer no motivador central da pessoa e a pessoa não conseguir sustentar o desempenho dela, Flávia. Você deu para entender? Sim, sim, realmente é bem complexo, mas ficou bem claro, sim, né? Eu acho que é um exercício contínuo e tem que fazer toda mesmo uma análise, tem que conhecer o todo, né? Realmente, mas é bem interessante. Porque senão a E com gente cai certeza o naquele. feedback, né? Eu acho que o importante, eu vejo exatamente isso no feedback, né? Até para adaptação e da exigência ali, tem, Porque senão a gente cai naquele lugar comum que é de sim. dar receitas fáceis para Uhum. coisas que não são delicadas de fazer. A gente vira para a pessoa e fala assim, por exemplo, o meu perfil é um perfil dominante influente. O D, ele é o meu perfil de essência, desde sempre que vem ali. Aí a pessoa vira e fala assim para mim: Dari, isso é tão desgastante, por que que você não faz de conta que você não tá percebendo? Gente, eu não consigo. Eu não consigo. Isso vai contra os meus princípios da minha natureza. Eu não consigo ir nesse lugar de fazer de conta que eu não estou percebendo. Eu adoraria, mas não consigo. Então, o que que a gente precisa entender? Que quando a gente fala para uma pessoa assim, Flávia, mas é só você fazer isso que você muda esse comportamento. Mudanças comportamentais, por que que tem PDI?
Por que que a gente fala que em PDI não é para você escolher mais do que 3 comportamentos para um ano? Que 3 comportamentos é o máximo? Porque você vai calibrando a engrenagem comportamental. Porque senão, gente, era fácil, era só a pessoa falar, eu não gosto desse comportamento. Ah, então tá, eu vou ter outro. E aí ela tinha. Só que não funciona assim, tem as bases emocionais e psicológicas, tem os motivadores daquilo ali, tem a propulsão com as emoções nodais por trás de cada comportamento. Mudanças comportamentais são mais complexas do que parece, né? As pessoas sofrem às vezes para fazer isso, por isso que elas precisam ser bem conduzidas, e quando a gente conduzir, a gente tem que conduzir com muito respeito, com muita pessoalidade, com muita humanização naquilo que a gente vai fazer, porque cada pessoa é única, não tem uma receita que dá para 2 pessoas, cada pessoa é única, você vai ter que entender a história dela para fazer aquilo ali, tá? Quem mais tá com a mãozinha erguida aqui? Eu Diga, queria falar, Carla. eu mantenho, Fala, mas vocês lindona. foram me respondendo aí no meio do caminho. Eu entendo. Na realidade, o que eu observo quando eu vejo esse perfil aqui, eu vejo que essa pessoa vai ficar em dor, né? Porque eu vou tirar a essência dela, né? E é complicado isso. Então, muitas vezes não é possível para esse cargo eu ter essa pessoa especificamente. Ponto. É, é, e para a gente tem a situação da pessoa, mas tem a situação da empresa. Então tem que ficar Exato. claro também que se você está olhando como empresa esse gráfico, a gente vai ver se dá ou não para a coisa, né? Tem que ser um pouco prático, porque precisa Pragmático definir. na tomada de decisão. Exatamente. Na tomada de decisão. E uma coisa também importante, quando a gente vai fazer o PDI, às vezes tem pessoas que você não pode mudar dali, porque são pessoas que são de confiança, são pessoas que têm inúmeras situações, né? E aí, Sim. o que eu acho que tem que ser feito aqui, e aí eu queria uma ajuda sua, até para ver se essa visão está correta, é a gente ir aos poucos equilibrando, não só essa pessoa, mas também o meio onde ela vai se encaixar também, para que a gente consiga fazer uma adequação disso. É isso mesmo? Olha, Carla, eu não sei como é a sua experiência corporativa. A minha experiência corporativa me mostra que alguns meios a gente não consegue mexer, tá? Eu trabalho muito com empresas de médio porte, algumas assim familiares, outras multinacionais. E aí, olha, se eu falasse que a gente conseguiria mexer para equilibrar o meio, para favorecer uma pessoa e favorecer, que eu digo comportamentalmente, para aquela pessoa se sentir mais incluída, mais vista, ter os talentos dela mais aproveitados, eu acho isso muito difícil. Na minha abordagem com empresas de médio porte, o que que a gente vê muito? Como é que a gente pode aproveitar essa pessoa numa função que traga visibilidade para o que ela tem de bom? Às vezes não tem como você mudar a função, entendeu? A entrega daquela função é aquilo. A É, eu, pessoa eu, não eu consegue entendi. entregar. Essa é a resposta que eu queria mesmo, porque às vezes não dá para fazer essa mudança do meio, mas você tem que ficar com aquela pessoa, porque aquela pessoa é de confiança por exemplo, do dono da empresa. É a pessoa É, indicação, às vezes. Você é fina, não vai é, falar, mas eu vou. Que eu não tenho essa é. fineza. A pessoa tá ali, ela é uma indicação, ela não pode ser tirada, aquilo não dá certo, aquilo não funciona, você tá penando para botar no lugar. Tem que ver Uhum, outro cargo para a pessoa onde ela vai se acomodar melhor, porque é um sofrimento para a pessoa, é um sofrimento para a equipe, porque todo mundo percebe, tá, gente? A equipe às vezes até não fala, mas todo mundo percebe. E uhum. isso no longo prazo é desgastante para todos. A pessoa pode aprender? Pode, e ela vai, mas tem uma pergunta crucial que, se a gente estiver falando de empresa, precisa ser feita. Em quanto tempo e a qual orçamento? Quanto custa? Exatamente, tá, perfeito. É isso mesmo. Não, é porque eu conduzo exatamente com essa verbalização que você falou. Quanto tempo e quanto custa para acertar essa pessoa dentro desse perfil aí que a gente precisa. Mas Se a perfeito, ficou muito empresa claro para quer mim. muito, né, Carla? A empresa fala assim: ah, não importa para mim quanto custa e tempo, eu tenho 2 anos, dá um jeito. Aí a gente vai trabalhar com todo carinho, com todo amor, para fazer aquilo ali. Mas não é o cenário que eu vejo a empresa. A hora que eu pergunto para a pessoa, eu falo: olha, tá longe daquilo que deveria estar.
vai levar uns 2 anos para chegar. O custo é aproximadamente esse. Essa é a trilha de aprendizagem que essa pessoa tem que fazer. Então, eu indico fazer isso, 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 isso. Essa é a trilha de aprendizagem. Bota na trilha. Quanto vai custar? Ah, pede para o RH estimar quanto que vai custar isso aqui. Ah, Dari, eu não tenho esse dinheiro para fazer esse investimento. Então, essa não é sua pessoa. Você tem que colocar outra que já está mais próximo da entrega que vai fazer. Né? É uma visão. É duro, gente. Mas o mundo corporativo não vai dar 2 anos para uma pessoa chegar no desempenho de uma função, entendeu? Raramente a gente vê essas possibilidades, raramente. Eu não sei a experiência de vocês, pode ser que eu esteja trabalhando em empresas mais impacientes pelo porte, pela necessidade de resultado, mas a empresa quer um negócio mais ágil ali, é Precisa de mais resultado, próximo da né? É entrega, número. precisa de resultado. Exato. Falo, Hanna. Dari, eu gostaria de pedir um esclarecimento para ver se a minha visão está certa de análise, em relação à questão da linha de mudança da evolução comportamental. No Certo. primeiro momento, nós temos aqui a situação natural, né? O adaptado e o exigido. O adaptado já é onde eu estou, e o exigido é onde eu quero chegar. O exigido é onde Ou que o você meio. interpreta que o meio quer que você chegue. Uhum, Você entendi. interpreta que o meio está pedindo para você, ô Hanna. Certo. Eu vejo aqui que, pelo menos no meu mapeamento, teve uns valores assim muito altos e outros muito baixos. E aí, por exemplo, pegando aqui na minha parte, a parte da estabilidade é muito grande, né? Bem É muito significativa. grande quanto? Me dá um número. Ó, no natural estava 42,7, 76. E aí eu consegui chegar a adaptar para 35,58. Beleza. E aí a minha dominância antes era 10,54. E aí passou a ser 14,12, né? Então, E o que que tá no exigido? no exigido é aumentar a dominância para Para quanto? 22,84 e baixar a minha estabilidade para 25,58, Tá. né? E E aí, o que que nesse você caso, pensa disso quando você avalia onde você está inserida? Faz sentido para você essa exigência do meio? O meio pede de você mais racionalidade, mais dinamismo, mais comando, mais firmeza, mais sim, coragem, mais ousadia para fazer as coisas? O que você avalia? eu sinto que eu preciso ter ser menos passiva, ser uma pessoa mais que tem uma opinião mais firme e ser mais diretiva, né? Eu sinto muito essa necessidade vinda do meio, até pela atividade que eu desenvolvo, eu sinto muito. Eu percebo que, porque quando eu iniciei a atividade que eu realizo hoje, eu tinha feito uma análise, eu tinha passado por um mapeamento, eu tive uma devolutiva e a analista me colocou a seguinte situação: você quer desenvolver, é sua intenção, você pode chegar numa situação que você pode ter um estresse muito grande ou uma desmotivação por conta do cenário. Eu falei, não, eu quero, porque eu fui me encontrando dentro dessa área, e aí eu me propus a desenvolver. Mas eu sinto sim que existem alguns pontos de conflito que eu tenho que entrar, que eu tenho que ser mais firme, e isso gera ansiedade em mim, né? É um processo que é difícil, eu sinto Desgastante. dor, eu sinto dor e desgaste de energia, mas é uma coisa que eu tenho como objetivo. E aí, o que eu gostaria de perguntar por exemplo, dentro da análise que você fez, né, que você colocou que para a modulação do perfil é necessário pegar o motivador do perfil para poder fazer um ajuste, né? Desestabilizar um ponto aqui para ajustar um outro ponto. Você tem que entender como é que as mexidas que você está fazendo, elas impactam os seus motivadores.
Porque se você fizer mudanças não estratégicas e muito bruscas, derruba completamente a sua motivação, Ana. Né, o que você está me falando é o seguinte: você tem um fator de estabilidade muito alto e você escolheu um desafio profissional que exige de você dominância, que é o perfil oposto. Você foi sinalizada que isso podia acontecer, que você podia Uhum. sofrer estresse mais forte e até chegar em casos de desmotivação. Isso acontece quando a gente tem a incongruência do perfil com o que a gente precisa fazer. Só que ainda assim você quer se manter nesse desafio porque é o seu objetivo. O que que você precisa fazer? Encontrar uma estratégia que não cause um dano comportamental ou emocional para você muito ingerenciável, vamos chamar assim, né? Você vai ter que encontrar, porque o seu perfil é estável, você precisa chegar na dominância. A dominância está aqui, a estabilidade está aqui do outro lado. Qual que é o seu perfil mais alto? É influência ou analítico? É o influente ou o analítico que é mais alto? É o influente. O influente é mais alto que o analítico? Quanto que é o influente, quanto que Isso. é o analítico? O influente é 31,59 e o analítico tá 18,72. Então, quando a gente olha isso, porque um dos caminhos para você ir para a dominância é você usar competências de suporte. Competências de suporte para você ir fazendo a transição até você chegar numa competência comportamental específica que você deseja, tem dois perfis orientados para ação e para resultado, e tem dois perfis orientados para relacionamento e para pessoas. O seu perfil natural mais forte é relacionamento e pessoas, e o seu segundo mais forte também é relacionamento e pessoas. Uhum. Para você ir para resultado, lá embaixo, para ação, para tarefa, você teria que buscar, se você tivesse um segundo ali, um analítico um pouco mais forte, competências do analítico que poderiam servir de base para você ir caminhando para essa dominância. Só que o seu caminho, os dois são relacionais. Então, vamos, qual que é a competência que você mais precisa desenvolver que está dentro da dominância hoje? Me Ahn, dá uma. O que que você vê? nossa, Objetividade, comando e firmeza. Aí, ó, pronto. Eu tô é perguntando o pra ela é segundo. estável, eu quero que ela me dá uma agora, É o né? Uma segundo. competência. Você falou, Hanna, não vai dar não, né, Rohanna? Na objetividade, assim, vendo o cenário que eu estou, eu acredito que eu melhorei significativamente. Eu acho que a Legal. parte de comando, né, de confronto, que eu acho que e saber lidar com essa situação, que é a mais necessário no momento. Então, se a gente for olhar para isso, e se você tiver alguém apoiando você no seu desenvolvimento comportamental, a primeira coisa que precisa trabalhar na sua cabecinha é ressignificar o que são conflitos saudáveis, né? Conflitos saudáveis, produtivos, que promovem crescimento, porque quando você não tem essa clareza, todo conflito é ruim, e o conflito não é ruim. O conflito mal conduzido, não produtivo, que não gera confronto que não gera confronto e crescimento é ruim. Agora, o conflito saudável, produtivo, que desenvolve, ele é bom porque ele desafia você a fazer coisas diferentes. A primeira coisa é ressignificar isso. E a segunda coisa é estabelecer um plano de desenvolvimento individual para você trabalhar o seu posicionamento, que é o que você está falando que você tem dificuldade. Você vê, você sabe que você tem que posicionar, você sabe que você tem que ser um pouco mais firme naquela situação, mas você tem dificuldade de encontrar estratégias para isso. Você precisa de alguém para ajudar você a encontrar as estratégias para isso. Talvez o seu posicionamento não vai ser numa sala de reunião com todo mundo assistindo, mas vai ser em algum momento que você está ali no individual com alguém que você se sinta à vontade e forte o suficiente para colocar. Tem que encontrar estratégias, Ohana. Agora, uma pergunta que não quer calar. É tão importante para você estar numa posição ou estar nesse desafio que exige o seu perfil oposto e que deixa os seus dois perfis mais fortes para trás, e isso é estratégico para sua carreira? Acredito que sim. Eu posso contribuir, que eu estou ouvindo vocês falarem, é mais importante que a sua saúde?
indo um pouco mais profundamente, lembrando que a saúde não tem preço, não tem valor e nada paga ela. Só queria colocar isso como uma observação para você, Ohana. Olha, nesse caso, eu sinto que essas necessidades, elas vêm do meio, né, onde eu estou inserida. Então, seria um processo que seria uma ponte para mim. Então, eu acho que é algo que vai ser gradativo. Eu não vou, eu busco ter esse autoconhecimento para entender até onde para mim é saudável ou não, né? Você tem E domínio disso. tem alguns pontos que eu consigo criar meios para poder desviar, né, de situações que eu vejo, eu consegui, desde que eu me propus a isso, eu tenho conseguido buscar formas de não permitir com que me sinta impactada, né? Tem alguns pontos que eu tenho que trabalhar, sim, mas eu acredito que nesse sentido vale a pena porque é algo que eu almejo e que eu tenho como um sonho. Então, eu acho que vale a pena. Mas, assim, chegar num ponto de me comprometer com a saúde, eu já passei por isso em um determinado ponto da minha vida. Então, que eu entendo que eu tenho que dizer não em algumas situações, e aí eu tenho que mudar de ambiente, não meu propósito. Eu acho que seria isso. Eu entendi. O que você pode fazer nesse caso é pegue uma competência lá, você vai ter um mapa completo aqui, né, do DISC, que você acha que vai te dar suporte nesse desafio, crie as estratégias, vai se fortalecendo nisso. E como é que a gente vai desenvolvendo, como é que a gente vai fazendo a flexibilidade comportamental, tijolinho por tijolinho? Não tem uma receita fácil, não vai aparecer o comportamento do dia para noite, você vai ter que se fortalecer naquilo. Você vai ter que se colocar nessas posições para você ir criando. O ideal é você ver quais são as habilidades que são correlatas ou que são comportamentos que podem ajudar no desenvolvimento do que você quer e você usar como forças de apoio, como comportamentos de apoio para fazer esse desenvolvimento, tá? Certo. Obrigada e obrigada, Carla, pela consideração. Imagina, imagina. Vamos ver o que vocês colocaram aqui no chat para mim. Ah, Nayara, eu saí da influente dominante para influente estável, eu realmente tenho que me segurar demais. É isso aí. A Joyce, o desafio de quem é analítico e planejador e precisa ser mais dominante. Mexer no perfil, no motivador do perfil. Tá. Você quer falar sobre isso, Joyce, ou esclareceu aqui à medida que a gente foi conversando? Não, esclareceu sim, Dari. Obrigada. Tá bom. De nada, a gente tá difícil pra mim, muitos especialistas estão até. Mas para com isso, Jéssica, cognitiva motivador do perfil, tendo variáveis distintas no comportamento. Eu vou ensinar vocês como é que a gente identifica isso mais pra frente na formação. Tem uma parte do relatório só sobre motivadores, tá? Muito bem. Passamos essa parte aqui, né? Entendido isso. E aí, no gráfico de evolução, tem aí o de todos vocês. Aqui é um exemplo de uma esfera comportamental dentro do natural, do adaptado e do exigido. Vocês vão ver aqui o índice de flexibilidade isolado. O que que é um índice de flexibilidade isolado? É o quanto de flexibilidade aquele perfil já se aplicou, já teve dentro do seu desenvolvimento. Vamos pegar essa esfera de dominância que vocês viram aqui, né, que nós apresentamos desse mapeado, e vamos entender o seguinte: o perfil natural dele era 44 de dominância, adaptou para 34,25, certo? Então, quanto que o mapeado já flexibilizou o seu perfil natural para se adaptar ao meio? O índice de flexibilidade isolada, quando vocês forem analisar o relatório de alguém, é o perfil natural menos o perfil adaptado, já dá para a gente o indicador. No caso deste mapeado, ele já fez uma adaptação de 10,15. Ou seja, o índice de flexibilidade isolada dele é alto. Qualquer mudança acima de 8 pontos já é considerada alta, tá, gente? Para vocês entenderem isso. Vocês não precisam
Se preocupar também com as contas em relação aos indicadores que já vem tudo descrito no relatório para vocês, mas vocês precisam saber interpretar. E aí, a exigência do meio isolada para aquela esfera comportamental. Então, eu tenho o perfil adaptado versus o perfil exigido. O perfil adaptado é 34,25 e o perfil exigido é 20,35. O quanto que falta para o mapeado adaptar o seu perfil e atender a exigência do meio? Então, essa pessoa, para a esfera comportamental de dominância, 34,25. O meio está pedindo para ela 20,35. É uma diferença de 13,9. Isso quer dizer que é uma exigência muito alta. É uma mudança comportamental significativa que o meio está pedindo. Quanto mais alta a exigência, maior a necessidade de acompanhar a motivação da pessoa e de acompanhar se tem um plano de desenvolvimento estabelecido em acompanhamento para que a pessoa não se perca naquilo que ela está fazendo, tá? Então, tem todos esses gráficos para vocês aí no relatório que vocês podem explorar, podem tirar as dúvidas, podem olhar com mais clareza.